Olá, mulher! Como é que você está? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Então vamos ver se tá tudo bem mesmo, se tá tudo tranquilo. Nosso momento de hoje, nosso tema-chave de hoje, onde nós estaremos caminhando um pouquinho dentro dessa questão, reposicionadas para frutificar. O tema específico de hoje, minha posição em Deus. Quando a gente fala de reposicionada, de reposicionamento, muitas vezes fica muitas questões no ar. Como é que eu vou saber se eu preciso me reposicionar se eu nem sei qual é a minha posição original? Porque na realidade o reposicionamento ele vai me dizer o quê? Que eu preciso ser posicionada mais uma vez, que eu preciso ser recolocada novamente, que eu preciso assumir um novo posicionamento, um novo ponto de vista, uma nova opinião, uma nova percepção, mas o ambiente é o mesmo. Então, quando nós falamos de reposicionamento, nós estamos falando do quê? Que esse ambiente que você vive, que muitas das vezes é um ambiente aversivo, é um ambiente opressor, é um ambiente que te dá angústia, que te traz frustração, a gente não está dizendo que esse reposicionamento ele é externo. A proposta que nós temos nesse momento é um reposicionamento interno, de mentalidade, de alma, de tomada de consciência, expandindo a nossa consciência para a gente poder pensar, no mínimo, em frutificar. Porque muitas pessoas, às vezes, elas falam de frutificar. Ah, porque você não frutifica, porque os resultados são poucos. E a gente não está falando numa esfera somente eclesiástica ou ministerial. Nós estamos falando num contexto geral da vida. Porque de repente você não consegue frutificar a ponto de ter respostas em nenhum contexto familiar, ministerial, profissional, financeiro. E às vezes nós precisamos entender o que está acontecendo. Então a primeira coisa que eu preciso entender quando eu falo de reposicionamento é qual é a minha posição original. Então, quando eu começo a entender, pensar e tentar elaborar um conceito, uma ideia, formatar na minha mente qual é a minha posição original, aí sim eu posso pensar em reposicionamento. Porque o reposicionamento ele traz a ideia que você tinha uma posição original, mas que por algum motivo você saiu dessa posição. Por algum motivo que talvez você ainda não saiba, mas lá, talvez caminhando nesse tempo, você vai descobrir em Deus. E aí o que acontece? Quando eu entendo qual era a minha posição ou qual é a minha posição original e o motivo pelo qual eu saí dessa posição, para que eu possa ser novamente reposicionada e assim então cumprir o propósito a qual Deus tem para minha vida, eu preciso pelo menos começar a responder algumas perguntas. E antes que a gente comece a responder algumas perguntas, hoje, nesse tempo de caminhada, a nossa proposta é fazer com que você mesma possa reconstruir a sua história. Porque tudo que você precisa está dentro de você. Não é ninguém que vai dizer, olha, você precisa ir pela esquerda, pela direita, para frente ou para trás. Quem vai ser a pessoa que vai dizer para você quem verdadeiramente e aonde você precisa ir é o próprio Senhor. Então você nesse tempo de construção ou de reconstrução, você precisa ter um entendimento claro. Tudo que você precisa, você já tem. E só você pode dar resposta e construir o teu caminho. E o segundo é o Senhor, tá? Que na realidade ele é em primeiro. Primeiro lugar é o Senhor e você já tem o Senhor.
tá? E em segundo lugar, as respostas estão dentro de você. E a partir dessas respostas que já estão em você, você começa a trilhar uma nova caminhada. Então eu vou mostrar aqui uma figurinha para que você possa entender. Essa é uma árvore, tá? É uma árvore, ela não tem galhos, ela não tem fruto, perdão, ela não tem folhagens, ela não tem frutos. Ela é uma árvore que tem os galhos secos. Essa é a minha árvore. Qual é a minha sugestão para você nesse tempo? Que você faça uma do jeito que você quiser. Esse é meu modelo, você vai fazendo do jeito que for melhor para você. Cada galho seco desse representa alguma situação na minha vida. E de acordo com o que nós formos caminhando, eu vou colocando o que é. E aí, de acordo com o que Deus vai me tratando, com o que Deus vai me reestruturando, com que eu vou me reposicionando para que realmente eu consiga cumprir o chamado do Senhor, eu vou... Aí tá, coloquei aqui alguma situação que o Senhor sinalizou para mim, e aí eu vou fazendo as folhagens aos poucos. A intenção é que no final de todo esse período de caminhada, essa sua árvore, assim como a minha, ela possa estar cheia de folhas, repleta de folhas e de frutos. Por quê? Porque a nossa caminhada é justamente essa, reposicionadas para frutificar. Então, assim, não sou eu quem vou dizer aonde você precisa ser reposicionado, mas é para isso que nós temos a presença do Senhor. Então, quando a gente fala de reposicionamento, algumas coisas a gente tem que entender e tem que começar a perceber e tentar responder. A primeira coisa que você precisa tentar responder é: qual é a minha posição original? Qual é a sua posição original? Porque olha só, quando Deus sonhou com você, você ainda não era nem nascida. Antes que você fosse, Ele já tinha sonhado com você. Antes que você fosse algo, Ele, nas entranhas da tua mãe, Ele já sonhava com você. E Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um sonho para você. E aí a gente nasce e vai construindo a nossa história de acordo com uma parede aqui que nós vimos, tá? Por exemplo, a parede alinhada. Só que às vezes a nossa história, ela não é tão alinhada quanto essa parede. A nossa história é desalinhada por causa das lutas e das dificuldades da vida. Às vezes nos fazem sair da posição original criada pelo Senhor para nós. E isso faz com que a gente viva um embate. E a gente começa a simplesmente sofrer, porque ao mesmo tempo que o Senhor nos chama para algo, existe barreiras que nos impedem de romper e de voltar e de saber qual é a minha posição original, tá? Então, assim, quando a gente fala de posição original, a gente vai tratar um pouquinho referente, digamos assim, sobre linha de base. O que é uma linha de base para que você possa entender? E eu vou usar essa ilustração da linha de base para a gente entender os sonhos de Deus para a nossa vida. Quando a gente fala de linha de base, é todo o comportamento que a gente tem todo o tempo, diário, cotidiano, mês a mês, semanal, é a forma, são os nossos hábitos, são tudo aquilo que é construído nessa linha reta. É linha de base. Então, aí você vai para a igreja, você é uma pastora, você é uma líder, você prega, você ora, você vai trabalhar, você cuida de filhos, você é mãe, você cuida do marido. Então, a tua linha de base, ela sempre vai estar dentro de algum contexto, dependendo da tua história de vida, tá? Então, quando Deus nos cria, Ele monta essa linha de base para nós. Ele diz assim: olha, eu quero que a Ruth, ela seja pastora. Eu quero que a Ruth seja psicóloga. Eu quero que a Ruth tenha um filho. Eu quero que a Ruth seja uma mulher forte. Aí quando chega na mulher forte, aí cadê a Ruth? Não tá.
Porque na realidade, a história da Ruth, no caso, foi construída através de uma história de luta, de dor, de sofrimento, de angústia. E dentro desse contexto, eu não estou falando da Ruth da Bíblia não, tá? Estou falando da Ruth aqui, euzinha, minha selfie, Ruth. Então, dentro desse contexto de luta, de dor e de sofrimento construído na minha história de vida, em algum momento esse fluxo da linha de base, do projeto de Deus, do sonho de Deus para minha vida, ele é interrompido. Porque eu deixo agora de olhar para aquilo que Deus projetou para mim, que está tudo certinho e construído segundo o que Ele sonhou. E eu paro de olhar e começo a olhar para a minha dor, começo a olhar para o meu sofrimento, começo a olhar para o meu fracasso, começo a olhar para as minhas frustrações, começo a olhar para a minha angústia, começo a olhar para o casamento que não deu certo, começo a olhar pelas lutas que eu já passei e agora eu trago elas para esse momento presente, mesmo que esse momento presente ele tenha mudado. Mas eu ainda trago as marcas porque é a minha história de vida. E a história de vida não se nega. História de vida se ressignifica. O que é isso, meu Deus, que eu preciso encontrar? Um significado naquela dor lá de trás. Isso significa que naquele sofrimento lá do passado, eu preciso encontrar um aprendizado e um significado para que eu não esteja mais presa lá atrás, mas eu veja através do aprendizado e de algum significado que foi construído, eu traga para esse presente e a partir disso eu comece a ter uma nova visão, uma nova percepção. Você está lembrado que nós falamos que é justamente isso. O reposicionamento é isso, um novo posicionamento, uma nova percepção, diria que seria uma tomada de consciência de que o meu passado ele não pode mais ditar as regras do meu presente. Eu não posso ser refém do meu passado. E o que eu preciso fazer? Fazer as pazes com o meu passado. Isso vai ser necessário, não tem jeito. Então, olhar lá para trás, mesmo que doa, e ver um significado em tudo isso. Tirar algum tipo de aprendizado. E entender que hoje você não está mais lá, você está aqui. E para esse tempo, você realmente precisa entender o processo e viver a partir desse momento presente. Então, qual é a sua posição original? Em que momento houve o entupimento desse fluxo, daquele projeto original de Deus, onde você caminhava bonitinho e de repente começou a ruir? Em que momento esse fluxo foi interrompido? Em que momento você parou e simplesmente começou a não mais viver, mas somente a sobreviver? A Bíblia diz que Deus ele nos chama não é para sobreviver. A Bíblia nos fala de vida abundante. Mas não existe vida abundante sem Deus. Porque o homem, por natureza, ele precisa estar debaixo de uma cobertura, de um governo espiritual, que é Deus. E isso é o complemento da natureza do homem. E quando não existe esse complemento, sempre vai estar faltando algo. E nesse faltar algo é que muitas vezes a gente começa a buscar respostas aonde não existe resposta. Ok, então na busca de resposta vamos só para rever. Primeira coisa, qual é a minha posição original? Segunda coisa, onde foi que houve o interrompimento desse fluxo da minha relação com Deus? E muitas pessoas, quando elas perdem essa relação, que existe esse entupimento, é como se fosse um entupimento mesmo, na questão espiritual, no nosso relacionamento com Deus, ela não sabe o caminho de volta. Ela não sabe como voltar. Ela não sabe simplesmente o que fazer para retomar aquela posição original de linha de base a qual Deus construiu para nós. E aí tem muitas pessoas que estão nesse contexto, precisam ser reposicionadas,
não sabem a sua posição original, elas não sabem onde, como ou quando foi que aconteceu esse entupimento, esse rompimento, essa falta do fluxo girar normalmente na nossa vida, entre nós e a presença do Senhor. Ela não sabe o caminho de volta, mas ela quer dar fruto. Não vai dar. Não vai dar. Infelizmente não vai. Ninguém que olha para a sua dor, onde tem o seu relacionamento com o Senhor interrompido, não vai dar fruto. Só lamento. Eu realmente lamento, mas não vai dar. E voltando à nossa fala de ainda agora, é preciso consciência, conhecer. É preciso aprender e é preciso treinar. Nós não temos o hábito de levar a nossa vida com Deus, a nossa vida, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida cristã, nessa condição de conhecer, aprender e treinar. Porque quando a gente aceita Jesus, parece que a gente tem a ideia equivocada que a gente sabe de tudo, e não é verdade. Ninguém sabe de tudo. Por mais conhecimento que você tenha hoje de alguém que conheça a palavra de Deus, ele também não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Então, e às vezes a gente nem tem o hábito de se comunicar com a palavra, a gente não tem o hábito de se relacionar com Deus, e às vezes a gente se coloca numa posição religiosa, porque é uma religiosidade, de não precisar aprender com ninguém. Ah, eu só posso aprender com Deus. Sim, mas se tem alguém na tua vida, na tua caminhada, no teu caminho, que pode te ensinar algo que vá fazer com que a sua vida com Deus floresça e cresça, por que não? Por que não aproveitar as oportunidades que Deus tem levantado nesse tempo para que você passe por um processo de cura? Porque eu não sou diferente de você. Eu já passei por um processo de cura. Eu posso dizer para você que foi muito difícil. Porque em algum momento da minha vida, eu me vi totalmente fragmentada. A minha alma fragmentada, as minhas emoções dilaceradas. Na época eu não sabia nem se eu tinha emoção. Acho que eu já estava inerte, sem emoção. Eu não tinha mais, porque era muito sofrimento. E Deus me chamou, e Deus me curou, e Deus me restaurou. Mas eu precisei conhecer, eu precisei aprender, eu precisei treinar. E quando eu falo para você, isso não é uma coisa que eu li em livros. Eu li nos livros, mas eu coloquei em prática. E a partir dessa prática, a minha vida começou a mudar. O meu relacionamento com Deus, o fluxo que estava obstruído anteriormente foi desobstruído. A minha vida começou a voltar para a posição original que Deus sonhou para mim, que é em primeiro lugar de filha, porque eu não me sentia filha, eu não me sentia nem a pessoa que fazia os serviços da casa. Eu não me sentia nada, absolutamente nada. E Deus precisou resgatar em mim a minha condição de filha. E Ele colocou fora, sem sentir essa condição de filha, uma das coisas que foi gerada dentro de mim muito forte foi a orfandade. E Deus me curou da orfandade quando Ele começou a se revelar como Pai. Mas Ele só pode se revelar como Pai se você permitir e através do relacionamento. Se não houver permissão, se não houver relacionamento, nós viramos refém de um espírito de orfandade e nós não conheceremos o Senhor como Pai. E Ele quer se relacionar, Ele quer se revelar a nós como Pai bom e fiel que Ele é, porque é isso que Ele é, Pai bom e fiel. E outra coisa que faz parte dessa nossa caminhada de aprendizado que nós vamos ter juntas é a base de tudo isso. O texto base para a nossa caminhada está em João 15, que é nós termos essa noção de estar ligada à videira. Por isso que a nossa atividade é essa daqui, tá? Porque o Senhor, Ele é a videira. Nós somos as varas, os ramos.
Só que até nós estarmos ligados nessa videira que é o Senhor, numa construção correta, no entendimento correto, reconstruindo a nossa história, para que a gente possa realmente entender a paternidade, viver o amor do Senhor, estar na posição de filha. Muita coisa vai precisar ser construída nesse tempo. E não tem nenhum problema. Por quê? Porque é o momento de aprender. É o momento que nós temos de aprender. É o momento que Deus tem nos dado para nos reposicionar, para nos recolocar, para nos fazer entender o processo. E a partir desse entendimento, nós podemos sim ser mulheres, como ele sonhou um dia para mim, guerreira. E é interessante que na minha caminhada, há muitos anos atrás, acho que eu sempre costumo falar 1500 anos, na época que Cabral descobriu o Brasil, né? O Senhor, em um momento de oração qualquer da vida, eu sempre fui muito medrosa. E aí Deus, ele usou uma pessoa e disse assim: hoje eu mudo a tua vida. Olha só, Senhor, hoje eu mudo a tua vida. Eu vou trocar todo esse medo que tem dentro de ti e vou te dar coragem. E naquela época eu tinha medo da sombra, né? Então foi um processo de restauração, de cura, de libertação. Foi muita coisa. E a gente vai poder estar compartilhando com vocês esse tempo. Foi instantâneo? Não foi. Foi muitos anos. Bota Ana, irmã. Bote Ana. É uma caminhada. Uma caminhada não se dá em 2 passos. É caminhada longa. Então, a partir daquele momento que Deus, ele me chama para reposicionar, para tirar a minha posição de medo, que ele não me deu espírito de medo, ele me deu espírito de coragem. Só que a história da minha vida fez com que eu tivesse estacionada no medo. De alguma forma, o espírito de coragem, ele foi obstruído, ficou interrompido. E naquele tempo que Deus, ele começou a fazer uma obra na minha vida, houve essa desobstrução, e eu passei realmente a mudar, a sair dessa condição de uma mulher que tinha medo da sombra para ser uma mulher guerreira e corajosa. Ainda precisa? Nossa, precisa muito. É muita mudança, é muita desconstrução, para muita desconstrução mesmo, para que a gente possa ter um mínimo de resultados. Mas eu quero dizer para você que vale a pena todo minuto que você tirar para reconstruir a sua história, é a sua vida. A proposta é que você reconstrua a sua vida. A minha árvore, ela está com os galhos ainda sem nenhuma inscrição, porque como eu falei, eu vou repetir, cada galhinho desse aqui, ele representa algo na sua vida que pode ter obstruído o seu relacionamento com Deus, que pode ter tirado você da posição original, que pode ter feito com que você não consiga voltar. Mas hoje Deus tem liberado uma palavra sobre a tua vida, onde a presença do Senhor está em você. Volto a dizer, 2 pessoas podem mudar a sua vida. Primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, você mesmo. Porque o que você precisa está dentro de você. Todas as respostas que você precisa estão dentro de você. Então, o que você precisa? Somente buscar em Deus respostas. Então, nós vamos estar liberando nesse momento um tempo onde você possa realmente ter tempo de aprender, ter tempo de entender, ter tempo de se reposicionar. Porque hoje Deus te chama para um novo tempo. Deus quer curar aquela mulher que ela está presa no passado. Deus quer curar aquela mulher que ela não consegue viver o presente porque ela está presa nas dores do passado. Deus quer curar aquela mulher que tem medo, assim como eu um dia tive. Deus quer curar aquela mulher que ela é frustrada, que ela é insatisfeita, aquela mulher que tem problemas com reclamação, que reclama o dia todo. Deus quer curar aquela mulher que ela não sabe ser grata, que ela é ingrata. Deus quer curar aquela mulher que tem problemas de relacionamentos, aonde ela vai,
na cabeça dela, todo mundo se levanta contra ela, mas na maior parte das vezes o problema está na pessoa mesmo. Deus quer levantar um tempo de cura sobre a tua vida, um tempo de restauração, um tempo de comunhão, um tempo de relacionamento. Para relacionamento, Deus tem te chamado, e eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberar um tempo na tua vida, um tempo de relacionamento, um tempo onde você possa ser reposicionada, que a presença do Espírito Santo toque a tua vida aonde você estiver ouvindo essa declaração de fé, que você possa receber a coragem, o fogo, que você possa receber a alegria, que você possa receber o entusiasmo, o ânimo que você precisa, para que você possa caminhar nesse tempo, entendendo que é um tempo de caminhada em Deus, não é um tempo de caminhada em homem nenhum, é um tempo de caminhada em Deus, é você com Deus. Deus tem te chamado para um tempo de reconexão, é um tempo que você vai se conectar com Ele e com você mesmo, para que você vá e dê fruto, para que você possa frutificar. Você precisa passar por um processo, porque ninguém vive um propósito sem antes ter passado pelo processo. Então eu quero liberar na tua vida nesse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa se posicionar em Deus e estar buscando em Deus a cada dia respostas em nome de Jesus. Te espero no próximo vídeo, provavelmente já está amanhã, para que a gente possa meditar um pouquinho mais sobre esse tema. Reposicionadas para frutificar. Que Deus abençoe a tua vida ricamente e você possa ser abençoada nesse tempo. Fica na Shalom do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua vida seja abençoada. Até mais.